For puxar o meu portfólio hoje, eu tô com muito em renda variável. Eu tô aqui com 9,3 milhões em renda variável, em ações basicamente no Brasil. Na verdade, não só no Brasil, mas em ações. Eu tenho 6,5 milhões em fundos imobiliários, é bem relevante também. Em criptomoedas, olha só, eu tenho quase 5 milhões de reais hoje. Faz quase 6 anos que eu invisto em criptomoeda. Aliás, deixa eu contar uma pequena história, né? É sempre interessante que sempre que eu compro criptomoeda, vem alguém, algum espertinho, falando assim, nossa, o primo comprou, agora vai cair. Como se eu tivesse fazendo alguma besteira, né? Essa pessoa esquece primeiro e não respeita, né, o meu track record como investidor, além de esquecer que eu compro Bitcoin há muitos anos publicamente. Só você olhar publicamente quando que eu fiz meus primeiros vídeos de Bitcoin, desde quando eu compro e continuo comprando Bitcoin por muito tempo. Hoje, a minha maior posição na carteira virou Bitcoin. Eu tenho 3,4 milhões só em Bitcoin. E aí eu tenho outras posições também em cripto. Criptomoeda acabou ficando muito relevante no meu portfólio. Acho que mais do que deveria até, para ser sincero. Eu tô vendo o que eu vou fazer com isso agora, por causa do halving que tá chegando. Então 18% da minha carteira hoje é criptomoeda. E aí eu tenho fundos, né, misturando fundos de previdência, fundos de renda fixa, fundos de crédito, onde eu tenho 17% da carteira. Aí eu tenho aqui fundos de investimento, fundos de renda fixa, fundos de crédito, aqui dando mais ou menos 4,6 milhões. Previdência da Arca Grão, que aliás ganhou o prêmio de melhor previdência da categoria no ano passado inteiro. Teve a melhor rentabilidade de todas as previdências da mesma categoria na XP e provavelmente outras corretoras também. Então, parabéns para todo o time de gestão. E eu tenho algumas posições menores em BDR, Tesouro Direto. Um pouquinho de proventos. Fevereiro, eu recebi 70 mil reais de proventos. A maior parte vindo de Banco do Brasil. Em janeiro, eu recebi 66 mil em proventos. Se eu for pegar fevereiro de 2024 contra fevereiro de 2023, eu fui de 34 mil de proventos para 70 mil de proventos. Poxa, veja como de um ano para o outro os meus dividendos aumentaram e a ideia é que eles continuem aumentando. E um dia eu possa ver igual o Barça aqui, ganhando 1 milhão por dia de dividendos. Estamos no caminho. Agora, onde eu vou investir o dinheiro desse mês? Eu tenho hoje aqui, na minha conta, na XP, R$ 77.533 reais. Onde que eu vou investir hoje? Olha, de uma forma geral, para mim, quando eu olho para o PL do Ibovespa aqui, o PL do Ibovespa, ele tá muito baixo, perto da média, né? Tá aqui em 7,84. Agora, estava 4,5, até um pouco menos, dependendo do período. Foi quando eu comecei a comprar muitas ações, vocês viram. Por mais que agora a gente ainda esteja abaixo da média, eu montei muita posição em ação. Então, eu não tô com uma clareza de uma baita oportunidade que eu já não esteja posicionado. Por outro lado, quando a gente olha, né, pro PI de Nasdaq, a gente tá aqui num PI de 28. O PI seria o Price Earnings, equivalente ao preço-lucro, né? Então, assim, ele tá um pouco acima da média dos últimos tempos. Para justificar um PI de 24 vezes contra 7 do Ibovespa, eu acho complicado. Ainda mais com as boas empresas que eu gosto, estando com um PI ainda maior do que isso, né? Vamos lá. No meu processo aqui, gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho o seguinte. Alguns meses atrás, no Rumo ao Bilhão 65, eu fiz várias movimentações. Não sei se vocês lembram, eu sentei com vários analistas, conversei sobre posição internacional, conversei sobre ações do Brasil, renda fixa. Vocês lembram disso? Uma das posições que eu aumentei na época e que deram muito certo foi a posição de Banco do Brasil. Por que eu aumentei a posição de Banco do Brasil? Primeiro que eu entendi que os números da empresa estavam atrativos, estavam baratos, pelo menos para mim, na época. E além disso, eu fui atrás da opinião de outras pessoas que também passam o dia inteiro estudando. Eu conversei com vários dos nossos analistas ali. Continuando aqui, turma, eu fico muito tentado a investir mais em fundo imobiliário. Se a gente for abrir aqui a posição de fundos imobiliários que eu tenho 2 milhões em Aliança, 1,5 em HGLG, um pouco de BCFF, um pouco de CPTS, um pouco de XP Mãos. Só que será que vale a pena investir em fundo imobiliário agora, nesse contexto? A gente tá com um yield de 10,46% nos fundos imobiliários. O yield dos títulos atrelados à inflação hoje estão em 5,34%. Então é interessante que geralmente eles andam juntos. Quando eles têm uma abertura muito grande, uma discrepância muito grande, é porque geralmente vale a pena investir em fundos imobiliários. Porque ele está com muito prêmio em relação ao título atrelado à inflação. E nesse momento, a gente tem prêmio de 512 pontos base. Isso aqui é impressionante. Isso aqui mostra que esse é um ótimo momento, olhando em retrospectiva, para investir em fundos imobiliários. Para um efeito de comparação, se você for olhar para o Ibovespa ele também está com yield acima do quanto ele paga normalmente, mesmo tendo caído do yield que ele estava antes. O yield é basicamente você pegar a soma dos dividendos pagos em relação ao preço das ações. Então hoje você tem mais ou menos 5,22% de yield no Ibovespa. Nos fundos imobiliários você tem mais ou menos 10,5%. Então se eu fosse olhar para essas duas coisas, ambos estão bons para comprar. Então o que eu vou fazer basicamente é olhar para as minhas posições de fundos imobiliários. Eu tenho o BCFF com um P/VP de 0,93. Se eu for olhar para os meus outros fundos imobiliários, como a
LZR tem um PSOVP de 1,09, o HGLG com 1,07, o CPTS11 com 0,94, vou aumentar minha posição em BCFF11. Então eu tenho 77 mil na conta, eu vou entrar aqui em BCFF11, R$9,03, então eu vou comprar aqui mais ou menos 8.400. Estou comprando aqui a 903, 8.400 quantidades por R$75 mil. Vou confirmar a ordem, pronto, executada, certo? Eu acabei de aumentar aqui os meus rendimentos de BCFF, e aí se eu for puxar BCFF11, o BCFF está pagando mais ou menos 0,07 centavos por mês de rendimento. Então se eu for pegar aqui 8.400 quantidades por 0,07, eu acabei de aumentar minha renda passiva em R$588 por mês, que no ano dá mais ou menos R$7.056. Legal, né? Aí o que eu faço com isso? Eu uso para comprar mais fundos imobiliários, e assim eu vou fazendo minha posição crescer e eu crio o efeito bola de neve. Essa é a nossa ideia. Só para não deixar de mencionar aqui, Bitcoin, que é a minha maior posição, subiu 50% nos últimos 30 dias, a LZR ficou meio zerada, BBAS também, a HGLG subiu 3,53%, minhas ações XP subiram 1,12%, meu fundo da Grão tendo muito bem, subiu 1,08%, e meus Ethers subiram 62%. Ninguém tá falando do Ether, mas olha